compartilhar minha tela. Esse aqui que eu quero. Bom, pessoal, dando continuidade àquilo que nós começamos a ver na aula passada, sobre os métodos de otimização, então nós chegamos a ver alguns modelos, né? Como que a gente faz a modelagem matemática do problema. E hoje nós vamos iniciar com um método muito conhecido, não sei se vocês já ouviram falar, mas é um método chamado método simplex, ok? Então esse método simplex, vocês estão conseguindo acompanhar bem aí? Está dando para ouvir? O áudio está bem ruim, Anderson. Oi? O áudio está bem ruim. O áudio está ruim? Vocês estão escutando? Tá um chiado muito forte, não é só eu que tô ouvindo, que eu até perguntei aqui. É chiado? Como diz o Augusto, o áudio tá estourado. Peraí. O que vocês acham aí? Tá melhor? Ou não estão escutando agora? Agora melhorou um pouco. Melhorou um pouco? Tá. Bom, vou deixar aqui assim. Como eu estou compartilhando a tela, então não consigo muito acompanhar o que vocês vão colocando no chat, tá certo? Aí, se vocês precisarem de perguntar alguma coisa, se o áudio não estiver bom, aí eu peço que vocês se manifestem aí pelo microfone, tá bom? Porque aí eu retorno aqui e vejo o que eu posso fazer, tá bom? Agora, se tiver melhor assim, tiver dando para escutar, eu vou continuando aqui, tá ok? Então, ó. Isso. O que nós vamos fazer hoje é basicamente trabalhar com esse método simplex, que é um método para solucionar problemas de otimização linear, tá certo? Então, nós vimos na aula anterior sobre os processos de tomada de decisão, né? Quais são questão dos modelos matemáticos, como que a gente faz a modelagem matemática. E hoje, basicamente, a gente vai ver como resolver, tá certo? E a gente vai resolver isso aqui por esse método chamado simplex. Então, ó, nesse processo da tomada de decisão, que nós vimos na aula anterior, na teoria de otimização, o método simplex, ele é uma técnica que vai nos ajudar a encontrar a solução numérica de um problema de otimização linear, tá certo? Qual que é a importância desse método, né? Ou a importância do que a gente vai fazer? É que, normalmente, quando a gente tem um determinado problema, seja ele gerencial, problema de engenharia, seja lá o que for, o nosso número de variáveis, às vezes, ele é um pouco grande. Então, dessa forma, a gente não consegue solucionar o problema do jeito que foi visto na aula anterior, que é através do método gráfico. Então, se a gente não consegue solucionar pelo método gráfico, e à medida em que a complexidade do problema aumenta, o método gráfico ele fica praticamente impossível da gente conseguir solucionar um modelo matemático, né? Daí a gente parte para esse método que a gente vai ver. Então, isso aqui é só para quem foi que desenvolveu o método e tudo mais. Então, veja bem, o objetivo do simplex
é a partir de um determinado modelo matemático, né, já previamente definido. Obviamente que esse modelo é basicamente aquilo que nós vimos na aula anterior, tá certo? Então, nós temos uma função objetivo, que é a função que nós queremos maximizar ou minimizar, e as restrições, né? São as restrições do problema, que normalmente essas restrições, elas são os recursos, né, que são escassos. É aquilo que falta de recurso normalmente. E aí a gente está em busca de uma solução ótima, que essa solução pode ser para maximizar ou para minimizar. E aqui algumas aplicações das áreas, né? Negócio, indústria, informática, economia, educação, engenharia e por aí vai. Então, veja bem, pegando esse exemplo bem simples, uma companhia produz 2 modelos de produtos que são denominados como linha Pérola e linha Diamante. Então, cada unidade do modelo Pérola exige 3 horas de lixação e 1 hora de polimento. Cada unidade do modelo Diamante exige 1 hora de lixação e 4 horas de polimento. A fábrica dispõe de 2 lixadoras e de 3 polidoras, trabalhando 40 horas semanais. Então, as margens de lucro são R$ 24 e R$ 32, respectivamente. E aí, o que nós queremos? É determinar a produção que maximiza o lucro. Então, o que nós queremos aqui nesse caso é maximizar a nossa função objetivo, ok? Então, tá lá. A modelagem do problema, vamos chamar aqui de P a linha pérola e D a linha diamante, ok? Então, nós temos aqui a lixadeira, temos a polidora. E aí, ó, a gente começa por entender uma determinada situação. Se o nosso problema, se a nossa restrição do problema, na verdade, ele tem que ser menor ou igual, que é o que está aqui, ó, no caso desse modelo, ó, maximizar o lucro, dado que o lucro são 24, né, 24P mais 32D, que é o valor da linha pérola e da linha diamante, sujeito a essas restrições. 3P mais D menor ou igual a 80 e P mais 4D menor ou igual a 120. Bom, se logo nessa primeira restrição, que está dizendo que 3P mais D tem que ser menor ou igual a 80, então, obviamente, que está dizendo que não pode ser maior do que 80, e, né, isso é óbvio. Mas ele pode ser menor do que 80. Mas como a gente vai trabalhar com esse método simplex, nós temos que garantir que o valor que a gente vai procurar, né, nós estamos querendo maximizar esse problema, então o valor que nós queremos, inclusive o que nós vamos aceitar para a nossa restrição, até mesmo porque a gente vai solucionar um problema linear, e em um problema linear a gente trabalha com uma igualdade. Então, para a gente transformar esta primeira equação, que é a nossa primeira restrição, para uma igualdade, a gente tem que garantir que 3P mais D mais alguma coisa tem que ser igual a 80. O que é mais essa alguma coisa? Como ele está dizendo aqui no problema, que ele tem que ser menor ou igual, caso ele seja menor, né, se a gente tiver se essa equação ela for um valor menor do que 80, então nós precisamos de mais alguma coisa para a gente conseguir chegar no 80, que é o que nós estamos chamando aqui, ó, de variáveis de folga. Então essas variáveis de folga, nós temos que ter
uma variável para cada restrição do problema. Então, nós estamos chamando aqui de x e y as variáveis de folga para esse problema. Uma é para a primeira equação e a outra é para a segunda equação, tá certo? Então, as variáveis de folga, elas servem como um complemento para a gente conseguir a igualdade do problema. Nós não vamos trabalhar com uma desigualdade, com valor menor ou igual, mas sim com valores que sejam iguais. Nós temos que igualar a nossa equação, ok? Então está aqui, ó. Para que a gente possa igualar essa equação, nós temos que somar mais alguma coisa que nós estamos chamando aqui de variável de folga, ok? Então veja bem, nós temos aqui que a nossa função z, que é a função objetiva, nós estamos chamando de z, ela é o quê? 24p mais 32d. O que nós vamos fazer aqui é transformar essa função objetivo. Ou seja, nós vamos passar tudo para um único membro, um primeiro membro. Então, ó, é o que está aqui, ok? Simples assim. E sujeito a essas restrições. 3p mais d mais x, que x, sendo x a nossa primeira variável de folga, é igual a 80. P mais 4d mais y, que é a nossa outra variável de folga, né, que é a sobra do tempo, né, mais y, que é igual a 120. Sendo que P e D tem que ser maior ou igual a zero. Tranquilo até aí? Deu para entender o que é essa variável de folga? Então, a variável de folga é o complemento para a gente poder igualar a nossa equação. Tá certo? Então, vamos lá. Então, primeiro passo, nós temos que construir a nossa tabela, que nós chamamos de tabela do simplex. Ok? Então, construir a tabela com a seguinte estrutura. Número de colunas, isso aqui eu vou explicar diretamente na tabela, melhor, né? Então, nós temos aqui, essa é a nossa tabela. Então, na primeira coluna da tabela, nós vamos chamar de base. Então, L aqui é a nossa função. Poderia ser Z, né? Igual está lá no exemplo, o que vocês quiserem. Depois, nós temos aqui X e Y, que são as nossas bases, tá vendo? E aqui nós temos a linha pérola, coluna da linha pérola e da linha diamante. E depois, vejam bem, esse X e essa coluna X e essa coluna Y são as colunas da nossa variável de folga. Que se vocês observarem bem, ela está sendo representada aqui, ó, por uma matriz identidade, percebem? Considerando, gente, só a linha da restrição, tá certo? Porque essa linha L que está aqui, ela é a função objetivo, tá ok? Que nós passamos para o primeiro membro. Então, por isso que ele está negativo aqui, ó. Menos 24 e menos 32. Depois nós temos a nossa primeira restrição, né? 3p mais d mais 1, que é a nossa variável de folga, tem que ser igual a 80, que é o nosso valor de x. E depois, para y, p mais 4d mais a nossa variável de folga, que é igual a 120. Ok? Então, 80 e 120 são as nossas restrições. E essa linha L é a linha da nossa função objetivo. Então, o que nós vamos fazer? Olha só. Nós vamos escolher quem é que vai entrar na base. Nós chamamos de base. Então, veja bem. Quem entra na base... Aqui nós temos que avaliar que da nossa base aqui, ó, nós temos que ver qual desses dois valores... Estou falando dois porque aqui só tem dois. Se fossem três, seriam quais dos três e assim por diante. Qual desses dois valores é que vão entrar na base, tá certo? Só que quem entra na base é sempre o menor valor. Então, aqui, ó, variável que na linha do lucro, que nós queremos maximizar, tem o menor valor, que seja negativa, que nem precisar, por quê? A partir do momento que a gente passa para o primeiro membro, ela vai ficar negativa. Aí, veja bem,
Se não houver, né, se a gente não tiver valores negativos aqui, então significa que nós já estamos na solução ótima. Que a solução ótima do problema já tá ali, já está feito. Que não é o caso aqui agora, tá certo? Então, ó, nesse caso aqui, ó, quem que é o menor valor? É esse mês 32, não é? Então, é ele que vai entrar na base, tá vendo? A variável que entrará na base é o D igual a menos 32, que é esse cara que está aqui. Então, tá lá. Ele entra na base, ok? Bom, a partir do momento que a gente decidiu quem entra na base, agora a gente tem que saber quem é que sai da base. Para um poder entrar, alguma coisa tem que sair. Então, sai da base. Eu vou explicando bem devagarzinho, gente, porque essa coisa parece complicada, na verdade não é. Mas às vezes explicando aqui só dessa forma remota, fica mais complicado que se fosse presencial, porque no presencial você escreve no quadro, dá um exemplo aqui, outro ali, e aqui a gente fica meio engessado, né? Não tem como fazer diferente. Mas aí eu vou devagar, qualquer coisa vocês dão um grito aí. Então, ó, sai da base aquela variável cujo resultado da divisão do termo independente, ó, o nosso termo independente está aqui, é o 80 e o 120, né, que faz parte das nossas restrições. Então, da divisão do termo independente pelo valor constante da coluna da variável que entrará na base, que é a menor. Então, é o caso 32. Então, ó, só efetua a divisão por valores que sejam positivos. Ok. Então, veja bem. O que nós temos que fazer aqui no caso, já avançando aqui, é o quê? É pegar o que está chamando de lado direito aqui, são os nossos, é o termo independente do sistema linear, que foi formado, está aqui. Então, nós vamos pegar o 80 e dividir pelo, olhando na mesma coluna, dividir por 1. Por quê? Porque é ele que faz parte dessa restrição. Então, ó, 180 dividido por 1, que está na coluna daquele elemento que foi selecionado, que é o 32. Depois, 120 dividido por 4. Então, nós temos isso aqui. Então, veja bem. Então, a variável que vai sair da base é o nosso y igual a 4. Por quê? Nessa divisão que está aqui, ó, essa segunda é que foi o menor valor, deu 30. Então, é esse 4 aqui, que é a variável que vai sair da base. Tá certo? Então, entenderam aí como que a gente faz essa escolha? Então, para quem entra na base, primeiro a gente olha aqui na linha da nossa função objetivo, o menor valor. Então, foi 32. Agora, quem é que entra? Quem vai entrar é o que tiver o menor valor da divisão do termo independente pelo elemento que está na mesma coluna, né, que faz parte da restrição, na mesma coluna, daquele que vai entrar, né, que é o caso aqui, o 32, ok? Pois bem, agora nós temos que escolher o elemento pivô. Quem que é o elemento pivô? O elemento pivô vai ser exatamente a interseção, olha só, do elemento aqui que entrou na base, tá vendo? Que é da coluna 32, com a linha que possui aquele menor elemento que nós encontramos ali, que é o 4. Então, essa interseção aqui, ó, da coluna com essa linha, que é o valor 4, ele é chamado de elemento pivô. E aí, veja bem, o que a gente faz com esse elemento pivô? A partir do momento que a gente encontrou esse elemento pivô, então o elemento do nosso cálculo que nós vamos fazer, que é o valor encontrado no cruzamento das colunas, que é isso que está aqui, tá vendo? Referente à variável que entrará na base, tal. Nesse exemplo, o elemento pivô ele é igual a 4. Então, até agora,
basicamente a gente não fez conta nenhuma. Nós fomos só identificando esses elementos, quem entra, quem sai, né, acrescentando ali a nossa variável de folga. Então, basicamente, até então, nós estamos montando a nossa tabela do método simplex, identificando os elementos que nós precisamos para, a partir de agora, sim. Então, agora a gente vai começar a fazer umas continhas. Conta básica, que vocês aprenderam lá em álgebra linear, HAV, seja lá o que for, que é da álgebra linear. Então, veja bem, olha só, a linha 2, né, que foi a linha selecionada, que tem o 30 aqui, ela refere à variável y. Então, é a variável que entrou na nossa base. E deve ter todos os seus valores divididos pelo elemento pivô. O elemento pivô, não foi o elemento anterior que está aqui, ó, não era o 4? Então, todos os elementos dessa linha 2, eles terão que ser divididos pelo elemento pivô, que é o 4. Então, fazendo a divisão, ó, aqui eu já coloquei para não ficar vai e vem, vai e vem. Então, 1 por 4, 0,25. O 4 por 4 deu 1. O 0 por 4 aqui continua 0. 1 por 4, 0,25. E o 120 por 4, desculpa, deu 30. Ok? Então, nós já temos aqui nossa primeira linha. Agora, o que nós vamos fazer? Em seguida, né, devem ser zerados os valores das células que pertencem à coluna referente à variável que entrou na base. Ou seja, esse valor aqui, ó, os valores daquela coluna, eles precisam ser eliminados. E essa operação, ela é uma operação de eliminação de Gauss, nada diferente disso. Só que nós estamos fazendo esse processo da eliminação de Gauss utilizando o método simplex. Porque isso que está sendo feito aqui é uma eliminação de Gauss. Tá certo? Primeiro, a diferença é que aqui nós identificamos quem é que entra, identificamos quem é que sai. Aquela operação que a gente faz por linhas na eliminação de Gauss, nós já fizemos ela aqui, que é encontrar o elemento pivô. Então, para quem de vocês aí já fez métodos numéricos, então lá no início de sistemas lineares, tem a eliminação de Gauss, depois tem o método eliminação de Gauss com pivotação parcial, aquela coisa toda. Não muda nada, tá certo? Não muda em relação àquilo que vocês já viram. A única diferença é que aqui nós temos que ficar atentos a alguns elementos que vão facilitar, não digo facilitar, são elementos que vão favorecer o desenvolvimento do método. Só isso. Tá certo? Então tá lá. O que nós fizemos aqui? Então aqui, ó, a operação foi para a linha 1. Então nós pegamos 0,25 vezes o oposto, né, do elemento pivô, que é o menos 1, mais o 3 que está aqui. Então deu isso aqui. Isso aqui, gente, eu não tinha nessa transparência. Então, eu fui colocando essa conta aqui para a gente não ter que ficar fazendo a conta aqui na hora. Então, eu já fiz isso aqui para facilitar. Tá certo? Esses resultados, essas continhas aqui. Só para depois, na hora que vocês quiserem acompanhar, refazer isso aqui, ou forem fazer outro e quiserem utilizar isso aí como modelo, para ficar mais fácil, tá bom? Isso aí foi uma adaptação aí para esse sistema do ensino remoto. Então tá aqui, depois, o próximo. É 1 vezes o oposto do elemento pivô, mais esse 1, deu 0, que era o nosso objetivo. Então nós tínhamos que zerar esse cara que está aqui. Então, na verdade, quando a gente faz, por exemplo, aquele processo de escalonamento lá no método de Gauss, o que a gente procura fazer
nada mais é do que eliminar os elementos que estão abaixo do elemento pivô do sistema linear. Né? E lá, se vocês lembram, o elemento pivô é o primeiro elemento não nulo de cada linha. Então, nesse caso aqui, ó, olha só a semelhança. Nós temos um elemento pivô, tá certo? Esse elemento pivô, ele é utilizado para poder eliminar os outros valores que nós precisamos. Então, pode observar que isso aqui é pura álgebra linear, tá certo? E o que nós queremos é exatamente o quê? Eliminar esse sujeito. Mas só que a operação que a gente faz para eliminar esse cara aqui, a gente tem que continuar com ela em toda a linha. Então, por isso que a gente continua aqui, ó. Então, agora é o 0, vezes o oposto, mais 1, né? Deu 1, e assim por diante, tá vendo? Então, essas operações que estão aqui são as operações para a gente poder gerar nova linha. E para essa linha do lucro, que é o lucro da função z, a gente faz a mesma operação, a mesma coisa, tá vendo? Então é o 0,25 vezes o 32, menos o 24 que está aqui, que vai dar menos 16, e assim por diante. Ó. Então observem que a mesma operação, a operação que foi feita para eliminar esse cara aqui, a gente faz para o restante. Ou seja, se vocês acharam que era uma coisa que estava complicada, é só lembrar da álgebra linear, tá certo? Ou de métodos numéricos, quando vocês tiveram que utilizar a eliminação de Gauss, ok? Então, essa aqui agora ó, é a nossa nova tabela do Simplex, gerada a partir dessas duas operações que nós fizemos, ok? Então, é a nova tabela. Aí a gente vai observar o seguinte. Nós ainda temos elementos, ou elemento da nossa base, ou da nossa função objetivo. Ainda temos aqui, ó. Então, ainda tem esse menos 16 que está aqui. Então, não acabou, tá certo? Então, a gente tem que continuar o nosso processo até a gente não ter mais nada aqui. Nesse caso, o exemplo está bem mamãozinho com açúcar, porque são só duas variáveis, né? Então, é uma coisa bem simples mesmo. Então, identificamos aqui quem é que vai entrar. Depois, a gente faz o mesmo processo da divisão. Então, encontramos aqui, ó, esse 2,75, ele é o nosso elemento pivô. Daí, a gente identifica novamente, né? Faz a mesma operação. Tá vendo? Então, deu esses valores aqui. É a mesma coisa do anterior. Então, a variável que vai sair da base é a variável x. Então, ela sai da base. E o elemento de cálculo, que é o elemento pivô, é o nosso 2,75. Repetindo aquelas operações que foram feitas anteriormente. Tá certo? Bom. Então, olha só. Com isso aqui, ó, a nossa nova operação fica o quê? A linha 1, que é referente à variável P, ela entrou na base, deve ter todos os seus valores divididos pelo elemento pivô. Então, está aqui aquelas continhas, tá vendo? Os valores divididos pelo elemento pivô. E aí, já está posto aqui, ok? Basta realizar aquelas operações que estão lá. Então, agora, quem que tem que ser zerado? Os valores das células que pertencem à coluna referente à variável que entrou na base. Então, neste caso aqui é o P, né? Com exceção da linha que já foi feita. Se ela já foi feita, a gente não mexe com ela, né? A linha 1 ali já foi feita. Então, novamente aqui, ó. Nós vamos fazer aquela divisão, né? Então, aqui nós temos vamos direto aqui. A linha 2 vai ser o quê? A linha 1 vezes menos o nosso F
Estou chamando de F1 aqui, mas é o elemento pivô, é o oposto do elemento pivô, mais a linha 2, ok? Aqui é a função 1, função z, essas coisas. Então, está aqui a operação. 1 vezes o oposto do elemento pivô, mais esse 0,25. Opa, zerou. Era o que a gente queria. Continuando com a operação para todas as linhas, né? Para toda a linha, né? Para todas as colunas daquela linha. Então, a gente consegue gerar todos os valores que são necessários, todos os valores que a gente precisa. E aqui, para a nossa linha da função objetivo. Então, a mesma coisa. Fizemos as continhas, eliminação de Gauss, isso aqui, tá certo? É o mesmo método da eliminação de Gauss. Bom, e aqui, ó, nós temos a nossa nova tabela do Simplex. Veja bem, aqui já está, né, resultado final. Mas como que a gente sabe que isso aqui já é o nosso resultado final? É porque nós não temos mais valores negativos da nossa função, da nossa função z. Tá vendo? Então, aqui, deu 0, deu 0. Então, nesse caso aqui, ó, vocês podem observar que aqui ficou uma matriz de identidade, né? Aí, se vocês lembrarem daquele processo de escalonamento e redução, escalonar e reduzir, né? Pode observar que é isso. Isso aqui foi escalonado e depois foi reduzido, ok? E aí, o que nos sobra são os resultados que nós temos. Então, como que a gente vai interpretar isso aqui? Bom, então nós temos aqui da linha 2, 25, né, que vai ser produzido. Da função 1, né, é 18,18. Só que, se vocês lembram, nós estamos falando de produto P e produto D. Então, nós precisamos de valores inteiros aqui, ó. Então, em função disso, nós vamos arredondar aqui, tá certo? Então, veja só. Tanto o nosso x quanto o y aqui, ele é nulo, a gente não leva em consideração. Então, veja bem, devem ser fabricados 18 unidades da linha pérola, né, que é do P, e 25 unidades da linha diamante, dando um lucro de 1.251, arredondando tudo isso aqui, tá certo? Então, com isso, ó, resolvendo aquele probleminha pelo método simplex, não é o método gráfico, a gente consegue esses resultados que estão aqui, tá vendo? Para P e para D, e o valor da nossa função objetivo, ok? Bom, isso aí está claro para vocês? Deixa eu voltar aqui no... Tudo bem, pessoal? Conseguiram entender aí? Alguma dúvida? Vocês podem colocar no chat aí. Está meio confuso, Augusto? Você me fala onde é que você ficou meio confuso, que eu volto lá e tento explicar de uma forma mais detalhada. Porque às vezes pode ser que eu fui meio correndo um pouco aqui, né? Mas alguém aí está meio confuso, ficou um pouco confuso também? Em algum método? Tá, na parte de zerar os valores. Então, vou voltar lá, que aí eu explico mais devagarzinho aqui e com maior detalhes, né? Dando mais exemplos. Bom, então veja bem, aqui já foi selecionado, né? Selecionamos o elemento pivô. Bom, é aqui que a gente começa a zerar os valores. Aqui. Bom, então, ó, essa parte de zerar os valores, o que nós temos que fazer é o seguinte. Deixa eu voltar um slide que está aqui.
Isso. Vou começar desde aqui. Então, veja bem. Até aqui, para vocês, eu imagino que tenha ficado claro, né? Porque foi da parte de zerar os valores. Então, aqui nós temos a nossa função L, menos 24, menos 32, 0, 0, né? Por que 0, 0 aqui? Porque na função objetivo, nós não temos as variáveis de folga, né? Aquelas variáveis de folga, elas são inseridas para a função x e y. Então, na função objetivo, isso aqui ficou 0, porque nós não temos as variáveis de folga. Então, essas variáveis de folga, elas foram acrescentadas a partir da linha da restrição. E essa aqui é a linha da primeira restrição. Tá certo? Então, olha só. O que está posto aqui nada mais é do que são as restrições do próprio problema, só que aí a gente teve que acrescentar a nossa variável de folga, né, para a variável x, para a restrição aqui dessa linha, que foi igual a 80. E para a variável y é a restrição mais a variável de folga, que é igual a 120. Então, veja bem. Isso que está aqui, ó, é uma matriz identidade, vocês concordam? Matriz identidade de ordem 2, né? 1, 0, 0, 1. Por que ficou de ordem 2? Porque nós temos apenas duas variáveis, né? É o P e o D. Se nós tivéssemos aqui uma terceira variável, uma terceira restrição, então isso aqui começa a aumentar, né? Aí vai ser uma matriz identidade de ordem 3, de ordem 4, e assim por diante. Então, ó, se a gente pensar, por exemplo, lá na álgebra linear, nós temos que fazer o escalonamento desse sistema e não só escalonar o sistema. A gente tem que escalonar e reduzir. Por quê? Escalonando e reduzindo o sistema, nós temos a solução para o método. Se vocês lembram bem, eu estou citando aqui álgebra linear ou métodos, por quê? Ou vocês já fizeram álgebra linear ou já fizeram métodos numéricos, né? Qualquer uma dessas duas disciplinas, ou GAAV, né? Em que a gente trabalha muito com sistemas lineares. Então, o método de escalonamento, ele consiste em quê? Ele consiste em a gente selecionar uma determinada equação e, a partir do elemento pivô daquela equação, nós temos que eliminar aqueles valores, né? Então, nesse caso aqui especificamente, ó, primeiro, existe uma ordem para a gente poder eliminar esses valores. A gente não vai seguir uma ordem aleatória, não é? Então, primeira coisa que a gente faz, aí veja bem, pensando num foco maior, o que nós queremos como resultado é fazer com que esse lado aqui, que é da nossa restrição, ele vire uma matriz de identidade. Tá certo? Então, se a gente pensar, por exemplo, no escalonamento e na redução, o que a gente faz é isso. A partir de uma matriz de identidade do segundo membro, ela chega a uma identidade no primeiro membro. E o que sobra ali para a gente nada mais é do que a solução do sistema. E como nós temos aqui os nossos valores da função objetivo, eles precisam ser zerados. Então, nós temos que zerar o valor da função objetivo e temos que zerar também o outro elemento do elemento pivô. Então, olha só, talvez eu falando demais acaba ficando mais confuso, né? Vou tentar falar menos e ser mais objetivo nisso aqui. Então, olha só. Primeiro, nós temos que escolher quem é que vai sair da base, né? E quem é que vai entrar. Então, quem entra? Quem vai entrar é o menos 32, porque é o menor valor. Daí, a gente escolhe o elemento pivô, que é quem sai. Então, quem vai sair? Nós fizemos as contas,
o nosso elemento pivô foi o 4, né? Porque aí fizemos aquela divisão, 80 por 1 deu 80, 120 por 4, isso aqui deu 30, então o elemento pivô é o 4. Aí, olha só, não falei com vocês que nós vamos ter que transformar esse lado aqui em uma matriz identidade? E nesse caso tem que ser uma matriz identidade de ordem 2. É como se a gente estivesse pegando essa matriz identidade aqui e passando para o lado de cá. Tá certo? Só que nessa operação, existem as outras contas, elas estão sendo feitas. E aí o que sobrar lá no final é o nosso resultado. Então, para que isso aqui se transforme em uma matriz identidade de ordem 2, então é 0, 1, 1, 0, 0 e 1. Então, isso aqui tem que ser 1, ó, veja bem. O elemento pivô aqui vai ter que ser 1, não é? E aí, a partir desse elemento pivô, nós temos que eliminar esse 1 que está aqui e esse menos 32 que está aqui. Porque, olha só, vou voltar lá na eliminação de Gauss, dos sistemas lineares. Identificado quem é o elemento pivô, nós não temos que eliminar os elementos que estão abaixo do elemento pivô? Não é assim que a gente faz? Sistema linear? Você tem um sistema linear, localiza o elemento pivô, só que lá o elemento pivô é o primeiro elemento não nulo de cada linha. Nesse caso aqui, o nosso elemento pivô não é o primeiro elemento não nulo de cada linha. É o elemento que possui o menor valor da fração da restrição, né, do nosso termo independente, pelo elemento da nossa restrição. Então, a forma de encontrar o elemento pivô aqui é diferente. Mas, a partir do momento que nós encontramos o elemento pivô, não muda. Porque se no sistema nós temos que eliminar os elementos que estão abaixo do elemento pivô, nesse caso aqui, ó, nós temos que eliminar naquela mesma coluna os elementos fora daquela linha do elemento pivô. Que nesse caso aqui, ó, considerando que o 4 é o elemento pivô, então ele vai virar 1, ele vai virar 1. E esses outros dois elementos nós temos que eliminar. Tá certo? Então, aquelas continhas, elas foram feitas com esse objetivo. Fazer com que esse 4 aqui vire 1, e depois nós temos que eliminar esses dois que estão aqui. Então, veja bem. Então, foi identificado aqui esse cara, fizemos o negócio, a divisão, fração, identificamos esse sujeito. Ok? Então, olha só. Se o nosso elemento pivô é o 4, então a gente vai pegar os elementos daquela linha e dividir o elemento que estava, né? Não dela, aqui, ó. Aqui é 1. Então, eu vou pegar 1 e dividir pelo elemento pivô. Vou pegar o 4 e dividir pelo elemento pivô, que é o próprio 4. Olha lá, já virou 1. Tá vendo? Então, por que ao ser identificado o elemento pivô naquela coluna, nós temos que dividir o restante daquela linha pelo elemento pivô? Exatamente porque nós queremos que no local do elemento pivô fique 1. Esse é o nosso objetivo. Tá certo? Nós não estamos aqui só fazendo as contas, não. O objetivo é fazer com que onde nós temos o elemento pivô, ele se torne 1. Ele vira 1. Então, por isso que foi dividido pelo elemento pivô. Mas a operação que a gente faz para um elemento daquela linha, nós temos que fazer para todos os elementos dela. Igual lá no sistema. Então, por isso, ó, que a gente, para pegar esse 4 aqui,
Uma pergunta que eu poderia fazer é o seguinte, ó. Aqui tem 4. Que operação que eu tenho que fazer para transformar esse 4 aqui em 1? Poxa vida, é pegar o 4 e dividir por 4, não é? Então, se eu pegar o 4 e dividir por 4, isso vira 1. Pois bem, mas então se eu fiz essa operação, se eu peguei esse elemento e dividi por 4, eu tenho que fazer a mesma operação para todos os elementos daquela linha. Então, eu tenho que pegar 1 e dividir por 4. Eu tenho que pegar o 0 e dividir por 4. Vai continuar 0, mas tem que fazer. Quer dizer, na lógica ele sempre precisa nem fazer, já sabe que vai dar 0. E vai ter que fazer de novo. O 1 vai ter que dividir por 4 e o 120 vai ter que dividir por 4. Né? Por quê? Foi feita essa operação aqui, nesse 4. Né? Então, aqui a gente fez a divisão por 4. Então, a gente tem que fazer por todos os outros. Ok? Então, é isso que foi feito aqui, ó. Dividimos os elementos pelo valor do pivô, querendo encontrar esse 1 que está aqui, ó. Esse 1 aqui. Tá vendo? Mas aí, realizando a operação para toda a linha, ele ficou todo... mudar os valores, obviamente, né? 1/4, 30 e o 1 que estava aqui. Bom, a partir do momento que a gente fez isso aqui, agora nós temos que eliminar, zerar esse 1 e esse 32 a partir dessa linha. Então, com esse elemento aqui, a gente precisa eliminar esses dois que estão aqui, ó. Tá certo? Aqui tem que ser 0 e aqui também tem que ser 0. Então, onde é 1 tem que ser 0, onde é o menos 32 também tem que ser 0. Só que nós não podemos esquecer de algo que é importantíssimo. A operação que a gente fizer para eliminar esse elemento aqui, nós temos obrigatoriamente realizar para toda aquela linha. Para o 3, para o 1, para esse 0 e para esse 80 que está aqui. Então, se vocês observarem, a lógica não foge daquela lá da álgebra, né? Da álgebra linear. Então, ó, vamos eliminar esse sujeito, esse cara aqui. Então, olha só, pegamos. Eu vou direto nesse segundo aqui, porque a lógica fica mais fácil da gente entender. Se eu quero eliminar, é porque, como isso aqui está, eu fiz isso aqui na ordem, então às vezes, por que você começou por aqui? Vamos nesse caso aqui, ó. Deixa eu só chamar a atenção para uma coisa. Esse valor aqui é 1. Então, eu tenho que usar esse 1 para eliminar esses dois. Só que eu vou usar o oposto dele, né? Então, vocês observaram que aqui, ó, é menos 1, menos 1, menos 1, menos 1 e o menos 1. Por quê? Eu estou usando o oposto desse 1 que está aqui, que foi transformado em 1, né? Que era o elemento pivô. Tá certo? Então, para esse caso aqui, o que eu faço para poder eliminar esse elemento que está aqui? Então, eu pego esse menos 1, desculpa, eu pego esse 1 que está aqui, tá certo? Ou esse 1 aqui, tanto faz, e vou multiplicar pelo elemento desse pivô. Então, é 1 vezes esse menos 1. Mais 1. Porque quando eu fizer 1 vezes menos 1, deu menos 1. Mais 1, 0. Tá certo? Menos 1 mais 1, zerou. Então, se foi essa a lógica utilizada para eliminar esse elemento, essa mesma lógica tem que ser utilizada para o restante dessa linha. Tá certo? Então, é por isso que eu falei assim, eu vou pegar esse aqui, porque esse aqui é o nosso coração aqui da operação, né? Por quê? A operação que a gente fez foi para eliminar esse elemento. Que foi o quê? 1 vezes o menos 1 mais 1. Então, deu 0. Só que aí a gente continua com a operação para cá. Então, deu 0,25, né?
vezes o menos 1, que é o mesmo valor, mais a próxima linha. Então, deu o quê? 2,75. Esse caso aqui, ó, eu pego 0 vezes o menos 1 mais 1. Então, deu 1. Estão vendo? Daqui, esse 0,25 aqui, ó. 0,25 vezes o menos 1 mais 0, que está aqui. Então, deu menos 0,25. E aí eu faço o 30 vezes o menos 1 mais o 80. Então, na verdade, o que está sendo feito? Está sendo feito esse o elemento daquela linha, no caso aqui, é o elemento da linha 2, vezes o oposto desse pivô que está aqui, mais o valor da linha 1, que ele vai gerar a nova linha 1. Tá ok? Então, pega esse cara, multiplica pelo oposto desse, soma com esse, gerou um novo valor para essa linha que está aqui. E aí a gente fez isso aqui, ó, para todos os elementos. Então, por isso que ficaram esses valores. Tá certo? Não sei se está ajudando a entender ou se está ficando mais complicado. Depois vocês me dão um retorno aí. Aí, feito isso, agora quem que nós temos que eliminar? Esse menos 32. Porque se a gente está trabalhando com essa linha D, então agora o menos 32 tem que sair daqui. Tá certo? Só que, vou direto nele aqui, ó. Porque aqui nessa operação ele começa daqui. Mas só que como esse aqui tem que ser 0, qual que foi a operação? Aqui, ó. É o 1 vezes, é o oposto dele. Então, é 32 positivo, né? O oposto de menos 32 dá 32, né? Menos quem? Menos o próprio 32. Então, 1 vezes 32, 32. Menos 32, então zerou. Então, o novo valor aqui vai ser 0. Só que começamos por aqui, né? Então, deu 0,25 vezes 32, que é o oposto desse cara aqui, menos o 24 que está aqui. Então, deu menos 16. Isso aqui eu já falei para vocês qual foi a operação. Então, está aqui 0 vezes o 32 mais 0. Então, deu 0. 0,25 vezes o 32 mais 0 que está aqui. Então, deu 8. E aqui é o 30 vezes o 32 mais esse 0 que está aqui. Então, deu esse valor aqui, 960. Então, olha só. Com isso, a gente conseguiu eliminar esse elemento e esse elemento. Então, tá aqui, ó. Tá vendo? Essa é a nossa nova tabela. Então, ficou 1, 0 e 0. Tá certo? Eu vou dar vou sair aqui só para ter um retorno aí de vocês. Tá certo. Mesmo. Lavínia, você abriu o microfone? Tá. Só fazendo um comentário aqui do Augusto. É questão de praticar. Eu costumo dizer o seguinte, né? Um exemplo meio bem bobinho, bem infantil, mas que ajuda a gente a entender. Isso aqui é igual aprender a andar de bicicleta. Você pode falar para uma pessoa como é que se anda de bicicleta. Ó, você senta na bicicleta, pedala, e aqui você tem o guidão, tem o freio, qualquer coisa você freia e vai pedalando. Não para de pedalar, não. Pronto. Uma pessoa que nunca andou de bicicleta vai conseguir? Nunca, né? Nunca que ela vai conseguir. Ela tem que... Tudo bem, você falou a técnica.
a técnica, como é que se faz. Mas se a pessoa não sentar naquela bicicleta, não tentar, não pedalar, vai cair, tem que levantar e tentar de novo, até praticar. Né? Aí fala assim, não, agora eu aprendi. Então você tem que unir a técnica com a prática. Né? Então, eu costumo falar com meus alunos depois, eu falo assim, tem que pedalar. Quando eu falo assim, tem que pedalar, eles já entendem que esse pedalar é o praticar, tá certo? Então, realmente tem que praticar. Porque parece confuso, mas na hora que você começa a fazer, você percebe que não é confuso. E a lógica por trás daquilo ali também, ela fica muito mais clara, né? Da gente poder enxergar. Infelizmente, também, eu vejo que esse ensino remoto, a gente fica muito engessado, né, de como poder fazer as coisas. Então, acaba que isso aí como é que fala? Dificulta. Flavinho, não precisa pedir desculpa não, viu? Tá tranquilo. É que você abriu o microfone, pensei que você quisesse falar alguma coisa. Tá. Então, eu vou só finalizar isso aqui e a gente vai para frente. Bom, então aqui, ó. Ei, caramba. Não vou chegar aqui não. Isso. Então, agora é o seguinte. Agora vamos passar para o lado de cá. Como que a gente sabe que não terminou? Porque ainda tem esse menos 16 aqui, ó. Se tem esse menos 16, então significa que não acabou. A gente tem que continuar a nossa operação. Mas aí nós já sabemos que a coluna vai ser a coluna P, né? E que agora o nosso elemento selecionado aqui é o menos 16. Agora, com quem que a gente faz interseção aqui? É pegar realmente o valor 50, dividir aqui. Pegar o 30, dividir aqui. E verificar qual que é menor. Tá vendo? Então, nesse caso aqui, ó, 50 dividido por esse, 30 dividido por esse, as continhas estão aqui, ó. Aqui deu 18,18, né? 50 dividido por 2,75. E o 30 dividido por 0,25 deu 120. Então, esse aqui é o menor. Então, esse cara aqui, agora, é o nosso elemento pivô. Então, ó, se ele é o nosso elemento pivô, nós temos que fazer esse elemento pivô virar 1. Onde tem esse 2,75 aqui, que é o elemento pivô, ele tem que ser 1, não é? E como que a gente faz isso? Aqui, ó. Aqui tem um 2,75, ele tem que virar 1. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o elemento e vai dividir por ele mesmo, pelo elemento pivô. Então, pegando 2,75, dividindo por 2,75, 1. É o que a gente quer. Tá certo? Só que a operação feita aqui, ela tem que ser feita para o restante da linha toda. Tem que ser feita em toda a linha, ok? Então, tá lá. Aí fez 0 pelo 2,75. Nós estamos aqui em cima, né? Aqui já é o resultado. O 1 por 2,75. Esse menos 0,25 por 2,75, olha lá, deu 0,09. E o 50 por 2,75. Então, deu 18,18. Né? 18,18. Que são os resultados que estão aqui, ó. Então, tá lá. 1 e os demais. Aqui, ó, olha que interessante. Com esse resultado que nós temos aqui, vocês viram lá que o nosso resultado final, esse aqui é só um parênteses que eu estou abrindo aqui para ver se clareia um pouquinho mais, né? Vocês lembram que o nosso resultado final foi esse aqui, ó, 18,18? Então, a gente já encontrou o nosso resultado para a nossa linha pérola. Tá vendo? Dessa equação 1, que é 18,18. Com isso aqui, ó, olha qual é o valor que já chegou da nossa função objetivo. Ela já chegou a 960.
Então, olha só, se você tomar a decisão, eu quero parar aqui, parei aqui, tá certo? Então, quantos produtos da linha Pérola você vai produzir? 18. E quantos da linha Diamante? 30. Então, produzindo 18 da linha Diamante e 30... desculpa, vou voltar aqui. Produzindo 18 da linha Pérola e 30 da linha Diamante, você já vai obter um lucro de 960, tá certo? Então, logo na primeira, a gente já pode observar que ele já nos deu um resultado de função objetivo. Só que nós queremos maximizar essa função objetivo. Nós queremos que ela seja o máximo, né? Então, por isso que eu não vou parar ali. O nosso quadro não tá pronto, né? Mas aqui nós já temos uma prévia dos valores. Tá claro isso? Só que a gente vai continuar. Porque nós queremos extrair o máximo possível, né? E esse resultado desse máximo possível, ele é um resultado exato. Então, a gente não consegue um valor maior do que aquele ali, para essas condições. Tá certo? Bom, então tá aqui. Então agora nós temos que eliminar esse cara que está aqui e esse que está aqui. Ou seja, aqui já é 1. Perceberam? Ó, 1, 0. Aqui tem que ser 0 e aqui tem que ser 1. E aqui também tem que ser 0. Tá certo? Então são essas operações. Que é 1 menos o 0,25, né? Mais o 0,25. Opa, deu 0. Se essa operação aqui deu 0, era o que a gente queria, então nós temos que repetir para o restante da linha. Obviamente, né, que a gente tem que resguardar esse cara aqui. Então, isso foi feito, olha lá. O restante, para o 0,36, para o 0,09 e para o 18,18. Então, descobrimos os novos valores aqui, ó. São esses aqui. E para essa função, estou chamando aqui de L de Z, que é a linha da função Z, nós também queremos eliminar esse sujeito. Então, por isso que ficou 1 vezes 16 menos 16, zerou. Agora, essa operação tem que continuar para o restante da linha. Então, foi isso que foi feito, para o restante da linha. 16, aqui o 0, né, o 0,36, o 0,9, o 18,18. Então, fazendo essas continhas aqui, a gente obteve esse valor aqui, ó, 1.250,88, né? Então, está aqui a nossa nova tabela. Aí, veja bem, isso aqui que nós temos é uma matriz, tá no formato de uma matriz de identidade? Tá, não é? Os nossos valores da função objetivos são zeros aqui? Eliminamos? Sim, eliminamos. Então, significa que esse sistema, ele foi, de certa forma, escalonado e reduzido. Se nós escalonamos e reduzimos o sistema, então os valores que nós conseguimos foram esses aqui, ó. Na verdade, aqui nós temos a solução para o problema em si, né? Solucionamos o sistema linear da linha Pérola, deu isso, para P, para D, foi isso. Então, pegando esses dois valores de P e D e substituindo esses valores na função objetivo, a gente consegue esse valor que está aqui, tá certo? Aí a gente fez um arredondamento aqui no final. Opa, aqui, ó. Esse arredondamento, porque a gente está trabalhando aqui com esses produtos que são inteiros, né? Então, por isso que deu esse... Nós estamos considerando esses valores aqui, tá certo? Agora, o que a gente faz com esse x e com esse y aqui? Isso aqui, ó, foram as nossas variáveis de folga, tá certo? O x e o y, eles surgiram por conta da nossa variável de folga. Então, ele aqui para a gente não faz sentido. A gente não vai considerar. O que nós queremos
são esses resultados aqui, ó, da linha pérola, da linha diamante, com o valor da maximização da nossa função objetivo. Tá certo? Bom, deixa eu voltar aqui. E aí? Não sei. Conseguiu clarear um pouquinho mais? O que vocês me respondem aí? O que vocês... ou ficou mais confuso ainda? Ou piorou a situação de vocês? Tá bem mais tranquilo, né? Às vezes, falando 2 vezes, ajuda mais, né? Porque a questão é que a gente fica um pouco sem parâmetros também, né? Por quê? Quando a gente está na sala de aula, a gente olha para o aluno, se ele está franzindo a testa, você está percebendo que ele não está entendendo. Então, aí você até pergunta, fulano, tá dando para entender? Ou muda um pouco a didática e tudo mais, né? Ou você olha, a pessoa, não, tá beleza, pode continuar. Agora, aqui realmente fica sem parâmetro. Então, a gente vai, né? Se vocês não pedirem para voltar, ou realmente não falarem que não entenderam, né, fica como se tivessem entendido a coisa, né? Mas já que agora ficou bem mais tranquilo, então ficou melhor. Aí, olha só, eu não coloquei nenhum exemplo aqui, mas deixa eu ver da nossa aula anterior. Aqui, ó. Aqui. Bom, na aula anterior, eu cheguei a passar para vocês, né? E aqui a gente estava trabalhando com a resolução gráfica, né? Com a resolução gráfica desse probleminha que estava aqui. Região factível, tudo mais. Vou pegar esse cara não. Então, ó, esse modelinho que está aqui, que é o mesmo, né? Tá repetindo aqui para as demais. Esse modelo que está aqui, ó, é para maximizar essa função objetivo, né? Sujeito a essas restrições que estão postas aqui, ó. x1 menor que 4, tal, parará, tarará. Que aqui, ela foi sugerido, né, nesse caso aqui, para ser resolvido de forma gráfica. Então, tá aqui. Deixa eu ver esse caso aqui. x1, o que é aquele 2x2 menos 12? O que ele está fazendo aqui que eu não... Só um momentinho, tá, gente? Deixa eu só ver se isso aqui vai ficar legal para resolver por esse método simplex. Ou se isso aqui vai dar um trabalho sobrenatural pra gente. Não vai não, aqui tá tranquilo. Tá. É o seguinte. Vai ser esse aqui mesmo. Então, ó, eu vou deixar como tarefa aí para vocês. Vocês vão pegar o material da aula anterior. Lá na página 36 desse material, tem esse probleminha para maximização. Tá vendo? Que é maximizar essa função z, 3x1 mais 2x2, sujeito a essas restrições. O que vai aumentar aqui? Vai aumentar que aqui, ó, vocês terão 3 variáveis de folga. Então, vai ter que chamar de x, y e z, né, as variáveis de folga. Aumentou uma restrição, então é x1 menor ou igual a 4. Então, para x1, como ele pode ser menor ou igual a 4, e a gente precisa que ela seja igual a 4, então vai ser x1
Mas, vamos chamar, vocês podem dar qualquer outro nome para a variável de vocês, porque aqui já está x, sei lá, w, x, y, z, w, sei lá, o que vocês quiserem. Então, vai ser o x1 mais uma variável de folga, vai ser igual a 4. 0x1 mais 2x2 mais uma variável de folga vai ser igual a 12, não menor ou igual a 12. E 3x1 mais 2x2 mais uma variável de folga vai ser igual a 18. Então, ó, peguem esse problema de maximização da página 36 e aí resolvam esse problema utilizando o método simplex, tá bom? Pode ser? E aí, ó, qualquer dúvida que vocês tiverem, o que agarrou em algum ponto, não entendeu, não deu certo, alguma coisa, vocês podem me mandar o e-mail. Vocês conseguem meu e-mail aí pelo sistema, mas eu acho que no caso de vocês está um pouco mais complicado, porque ainda não foi, eu acho, que ainda não foi feita a transferência da turma, né? cefetmg.br. Então tá aí, ó. Isso aí é o meu e-mail, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar, podem me mandar e-mail. Se não der para responder por e-mail, a gente pode tentar um horário para uma conexão e esclarecer a dúvida de vocês, enfim. Eu vou tentar ajudá-los da melhor forma possível, tá bom? Mas aí eu gostaria mesmo que vocês tentassem resolver. Pode ser? O que vocês me respondem aí? Tranquilo, gente? Ok. Então, olha só, eu vou encerrar por aqui, tá? Não vou passar para o próximo assunto nosso, porque aí já é trabalhar, né, avançar um pouco mais nesse método simplex. Então, vou deixar que vocês façam resolvam esse probleminha pelo método simplex, porque aí vocês vão sentir como é que é, né? O material está aí. Qualquer coisa, vocês podem voltar nesse material, podem me mandar um e-mail, perguntem, mas não deixem de fazer, tá bom? Não deixem de fazer, porque agora a gente, avançando um pouco mais, a gente vai começar a colocar outros elementos ali dentro, tá certo? Então, essa é a base do método simplex. Então, tem mais coisas para a gente ver em cima disso aí, tá certo? E olha só, para a semana que vem, nós estaremos no dia 10, né? É isso mesmo, dia 10. Então, no calendário que eu havia feito, como o semestre ele começou no dia 11, está programado que no dia 10 nós vai ser a aula assíncrona, tá certo? Então, para essa aula assíncrona, o que eu vou fazer? Eu vou preparar um material, né? Eu vou preparar a aula com o material. Não vou fugir muito disso aqui para não atropelar as coisas, né? Porque às vezes explicando aqui já gera uma certa confusão não, desculpa, uma certa dúvida. Então eu vou gravar a próxima aula do que eu quero que vocês façam, e aí eu vou dar um jeito de postar para vocês, tá bom? Vou tentar pelo sistema, pelo Cigar. Se não conseguir, porque não sei se ainda já foi feita aquela transferência, né, do professor de vocês para essa turma. Se não der, eu tento postar por aqui mesmo ou algo do tipo, tá bom? Ou eu, sei lá, coloco em algum lugar e passo o link para vocês, uma coisa assim. De forma que na semana que vem a nossa aula então será assíncrona. A gente não vai se conectar nesse horário de 21h15, tá joia? E aí, durante a semana, até lá, a gente pode ir conversando e tentando resolver as questões desse sistema. Tá bom, gente? Porque se já estava previsto, eu não vou mudar muito porque senão fica
Ah, já transferiu. O Leandro está dizendo aqui que já foi transferido. Não, então melhor ainda, né? Porque aí então eu posso postar essa atividade lá no Cigarro. Tá joia? Então eu vou fazer por lá. Tá ok? Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Reclamações? Perguntas? Não? Então tá jóia. Deixa eu só... Eu vou pedir para que vocês coloquem só um... Para quem ainda não colocou nada aqui no chat, coloque pelo menos um ok aí para registrar a presença de vocês, por favor. Tá bom? O Augusto, o Henrique. Só dá um ok aí, porque aí eu sei que vocês estão presentes. Porque pode ser que passe alguém despercebido aí, tá joia? Então esse ok aí é a nossa chamada, tá bom? Aí eu já lanço lá no sistema. Boa noite para você também, Gabriela. Então tá bom. Então boa noite e obrigado. Abraço para vocês. Ok, até mais.